As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte: varejo não gera riqueza. A gente sempre teve um posicionamento muito claro sobre varejo. Se tem varejo, a gente não investe. Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico. As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%. Tá entendendo? Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Tá correto? Então, você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Não, ou nós estamos falando o varejo do vestuário? de eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, você tem alguns o varejo de farmácia, o varejo de vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara. Ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade de falar, eu acho que vocês estão fazendo um mau investimento. Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma. E eles venderam. Porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil. Tá entendendo? Quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha? Olha, eu acho... Tem um setor, tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair. Mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? A ANAC, o preço da passagem, o preço do combustível, um monte de coisas, né? Então, é um setor que eu não aprecio muito. Eu não aprecio muito, não aprecio nada. Está entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção. Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? Turismo também eu não aplico. A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo. O cifrão indo embora não é muito desejado. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, o importante é você
investir naquilo que gera resultado. Isso é fundamental. Eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte: varejo não gera riqueza, não gera riqueza. Quem gera riqueza é a Brasmotor, é quem faz a geladeira, não quem vende. Ele gera riqueza. Só para que você está me comentando sobre às vezes ações de varejo, que mesmo você não comprando, acho que não é que você torce contra, né? Acho que vale a pena falar isso daí para a galera. Não, eu gostaria inclusive de acentuar uma coisa que alguns interpretaram de uma forma totalmente desvirtuosa. Veja bem, eu não desejo, eu vou torcer para que o Magazine Luiza nunca quebre. Se precisar da minha orientação e ajuda, eu vou e ajudo. Acontece que não é o Magazine Luiza, é a atividade que ela tem uma deficiência muito forte no que diz respeito, porque as empresas de varejo são empresas de capital intensivo, elas precisam sempre estar se capitalizando. Mas, para deixar claro, que eu não torço, não desejo e não quero que o Magazine Luiza quebre. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza, como eu poderia ter dado o exemplo de 40 outros que quebraram. Sloper, Mesbah, Clipper, Arapuã, de 40, que eu não me lembro de todas, entendeu? A gente sempre teve um posicionamento muito claro sobre varejo. Se tem varejo, a gente não investe, né? Por quê? Muito por conta do histórico. É um setor com pouquíssima barreira de entrada, né? Então, durante a pandemia, obviamente que a intenção de compra, as pessoas estavam em casa, começaram a olhar para os lados, putz, realmente, precisa de um computador para cada um, porque cada um precisa trabalhar, coisas do tipo. Só que existe um limite para o quanto de computadores, para o quanto de geladeiras, televisões. As pessoas, né, têm as suas limitações, essa demanda tem as suas limitações. Então, é um setor extremamente cíclico. Outra desvantagem, é um setor que, por mais que você tenha a melhor gestão do mundo, pode ser que não consiga mitigar os efeitos da macroeconomia. Então, câmbio, juros, PIB, é muito suscetível a todas essas influências, certo? Então, de novo, a gente gosta de negócios que, na tempestade, ainda estão rodando bem. Obviamente, sofrem, mas que são mais resilientes, são mais perenes do que o varejo, que é extremamente cíclico e dependente de PIB, de renda. Então, explicando sobre essa situação, ele foi muito claro. Ele falou, olha, só a gente pegar o histórico de grandes empresas que na época ninguém imaginava que iam quebrar e quebraram. Ou por por problemas de gestão, ou por problemas macroeconômicos, não aguentaram essas influências que eu disse para vocês. E, obviamente, seguindo, né, o que é constante no passado, é provável no futuro, um dia o Magazine Luiza vai quebrar. Essa foi a frase que foi dita. E aí, obviamente, meu Deus, o Magazine Luiza vai quebrar. Porque o timing foi maravilhoso. Porque foi assim, tava começando a cair, a empresa bateu 25 e tal, e aí caiu, tal. E todo mundo, não, R$12, tal, tô pra comprar. E aí veio... Vai quebrar. Bateu uns R$4. Já era. Então, não sei, eu prefiro olhar de fora. E se você tá no papel, a gente não torce nunca para que as empresas quebrem, né? Então, seria ridículo. Mas, na nossa tese de investimento, o que faz sentido para acontecer é o Magazine Luiza um dia quebrar. Como Via Varejo, como várias outras que foram citadas. E como já aconteceu. Por exemplo, Ricardo Eletro com a Insinuante, né? Que se juntaram e fizeram a máquina de vendas. Faliu. E era um grande conglomerado. Recente. Acho que pediram RJ e pediram a falência, e revogaram a falência, e deram falência de novo. Quer dizer, é um setor que a gente prefere olhar de fora.